Bom, o presidente Bolsonaro soltou o verbo, né? Disse há pouco que, abre aspas, falta coragem moral para o Barroso, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, e sobra ativismo judicial. Fecha aspas, foram as palavras do presidente. Ele já havia dito à CNN que não é hora de procurar responsáveis e que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. Hoje pela manhã ele voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso pela decisão de determinar a instalação da CPI da Covid-19 no Senado para investigar a responsabilidade do governo federal no combate à pandemia. Bom, eu vou começar então chamando nossos analistas. Eu começo com o Yuri Pita. Deixa eu ver aqui, todos aqui na tela. Muito boa tarde, bem-vindos ao Visão, você também que está nos assistindo, uma boa tarde para você. Bom, vamos começar então, Yuri Pita, porque essa reação do presidente Bolsonaro ao ministro Luiz Roberto Barroso, parece que vai interferir até naquela relação do Senado, né? Que o presidente do Senado era o responsável pelo contato com os governadores, porque entrou todo mundo no meio, entrou o ministro Barroso, entraram os governadores, ou seja, tá uma salada ali e o presidente reage ao seu estilo, né? Quando ele se sente de alguma forma prejudicado por alguma decisão ou acuado, né? O que você tem a dizer pra gente, Yuri? Bom, antes de tudo, uma boa tarde para você, Carla, para o Evandro, meus colegas, para quem nos acompanha no Visão CNN. E, de fato, quando há algum tipo de ameaça ou de pressão mais incisiva sobre o presidente, ele tende a contra-atacar ou reagir de modo a aumentar o conflito. O que eu ouvi de alguns senadores que são contrários à abertura da CPI ou que pelo menos davam respaldo à postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que não era o momento de abrir a CPI, inclusive porque o Senado está com restrições de funcionamento presencial. Que uma CPI acaba aflorando, acaba tornando o clima ainda mais instável, mais difícil de fazer aquela coordenação que se buscava e que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como você disse, é um dos pilares por fazer essa ponte, ainda que terceirizada pelo governo federal, fazer essa conexão entre o governo federal e os governadores. Da parte do Supremo, por sua vez, é inegável, não dá para tirar do contexto em que foi tomada essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, o que a gente viu no julgamento dessa semana e nos vários outros momentos de conflito entre o Poder Executivo e o Supremo. Ou seja, a gente viu nessa semana, naquele julgamento relacionado ao decreto do Estado de São Paulo sobre a realização de cultos presenciais, diversas, não foram nem uma nem duas, foram diversas críticas de vários ministros à postura do governo federal nessa pandemia. E essa, de certa forma, a autorização, a determinação do ministro Barroso para que seja instalada a CPI, e que vale a gente lembrar, não é a primeira vez que o Supremo toma esse tipo de medida, o que muitos críticos chamam de ativismo, não é inédito, já vem de algum tempo, sim, essa crítica que se faz ao Supremo e que é possível, sim, ser discutida, mas o fato é que ela tem como contexto toda essa série de críticas, de queixas à postura do governo federal, todo o histórico de ações ou até de inações do governo federal em relação à pandemia. E agora a gente tem até terça-feira para saber se o governo vai conseguir manobrar e fazer a retirada de alguns senadores retirarem o apoiamento à CPI e com isso ela não ter aquele número mínimo de 27 assinaturas, ou se ela vai de fato ser instalada e aí, como vários senadores já disseram que também é um clichê, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Igor Gadelha, o que representa um pedido de impeachment protocolado por um senador contra Barroso? E neste caso eu acrescento também protocolado pelo vice-líder do governo no Senado. Olha, Evandro, boa tarde para você, para a Carla e para os meus colegas e todo mundo que acompanha aqui o Visão CNN. A reação do presidente Jair Bolsonaro agora está clara, vai ser guerra ali aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele articulou ali, acionou os parlamentares da sua base aliada, como o senador Carlos Viana, que é vice-líder do governo, para agora tentarem ali uma contra-reação, uma reação, na verdade, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Senado abra processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele tem prometido apresentar um pedido de impeachment
contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem deu essa decisão. Mas há outros alvos ali de senadores, há pedidos de impeachment já contra vários ministros no Supremo Tribunal Federal, e essa vai ser a reação do presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, eu conversei com um senador que é muito próximo ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que me lembrou um ponto importante. O presidente Jair Bolsonaro gosta desse clima de embate, desse clima de guerra. Foi assim que ele se elegeu em 2018. Embora a CPI seja incômoda para o governo federal e ele saiba disso, mas diante dessa decisão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu dobrar a aposta e partir para um confronto ali com o Supremo Tribunal Federal. E também, segundo esse senador muito próximo ali de Rodrigo Pacheco e alguns outros senadores governistas, se o governo não conseguir impedir a instalação dessa CPI, o governo também vai tentar usar a CPI para ali atacar governadores que são adversários do presidente, prefeitos, e aí sim essa CPI vai virar uma guerra ali entre base aliada e oposição. Há uma tentativa, se essa CPI for instalada, de ampliar o escopo da CPI. Hoje, o pedido que foi apresentado, ele foca apenas no governo federal, mas ali as lideranças governistas, hoje pela manhã, já consultaram os técnicos ali do Senado para entender se é possível, sim, ampliar esse escopo da CPI. E CPI, como o Yuri lembrou, a gente só sabe como começa. Eu lembro muito facilmente aqui para todo mundo a CPI da Petrobras na Câmara, ali em 2016. O então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, abriu a CPI ali para incomodar o governo Dilma Rousseff, mas aquela mesma CPI foi onde ele foi, e foi acusado de mentir, que foi o argumento para a cassação de Eduardo Cunha depois. Bom, Igor Gadelha, eu só queria fazer um adendo aqui à sua resposta, que, na verdade, houve uma tentativa de contornar essa crise que se sabe hoje que está instalada já, né? Mas quando o Supremo avisou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que ele seria obrigado a avaliar esse pedido dos senadores para a instalação da CPI e que o presidente do Senado, já que havia todo o requisito necessário preenchido, o número de assinaturas, poderia instalar a CPI antes de ter recebido essa ordem do Supremo, né? É isso, Carla. Eu apurei ali com fontes do Senado e do Supremo Tribunal Federal também, que tanto o presidente do Supremo, Luiz Fux, quanto o ministro Luiz Roberto Barroso entraram em contato com os senadores envolvidos ali da CPI e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para avisá-lo que a decisão seria tomada e para tentar ali dar a chance de Rodrigo Pacheco abrir a CPI sem precisar dessa obrigação judicial. E aí, Rodrigo Pacheco, segundo eu apurei, teria dito que não, seguiria ali na sua decisão e na sua avaliação de que não é um momento mais adequado para se instalar a CPI. E aí sim veio a decisão judicial, que não é, viu, Carla, nova, viu? Eu vou lembrar dois episódios aqui. Em 2005, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-1, por exemplo, que o Senado tinha que abrir a CPI dos bingos. Em 2015, uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber mandou o Senado abrir uma CPI exclusiva da Petrobras também.